Hoje, o nosso Momento Nutri está muito especial. Estamos com a Paula de Lara Bal, mãe de 3 crianças, empresária. Paula, muito obrigada por participar aí desse quadro tão especial com mulheres incríveis e você agora, né, se juntando a mais uma delas. Obrigada, Gi. Nossa, é um prazer estar aqui, né? Primeiramente, compartilhar um pouquinho aí do meu autocuidado, da minha rotina, né? Dessa correria de mãe, enfim. Obrigada do convite. E agora com novos projetos ainda, novos projetos, sociais, novidades, aí, que, sim. Isso é muito, muito incrível, que vamos falar um pouquinho mais também sobre ele. Mas, em relação, né, a essa questão do cuidar de si, né? Então, é um pilar da nossa vida nos cuidar. Como que você consegue, assim, né, cuidar de si e de todos, pensando até mesmo na sua família e agora também nesse projeto social que sim, né, entra aí um cuidado a mais com pessoas que você acaba nem conhecendo ainda. É verdade. Nossa, é um desafio. Meu Deus, né? É uma rotina extensa. Eu costumo dizer, meu Deus, meu dia é lotado, não tem um minuto, se não colocar na agenda eu não faço. Mas eu acho que é super importante essa parte de autocuidado. Eu realmente sempre gostei de me cuidar. Eu acho que isso me equilibra emocionalmente, me equilibra fisicamente, né? Então, se eu estiver bem comigo, eu consigo ficar bem com as crianças, consigo ficar bem com meu marido, consigo ficar bem com os outros. E agora, com certeza, esse projeto vindo aí, né? Então, tá me dando uma nova visão e me conectando com pessoas maravilhosas. Mas eu acho que o autocuidado, assim, é essencial na minha vida, assim. Eu sempre gostei de me cuidar, sempre tive o meu momento, sempre priorizei isso, né? Porque eu acho que o autocuidado é muito prioridade, né? Tempo é relativo, a gente não tem tempo para nada. Mas se você não se der esse tempo, você nunca terá. Você nunca terá, é verdade. E você ali, né? O que você sente, né, quando o seu corpo, diante, né, dessas obrigações que você tem no seu dia a dia, como que você se sente às vezes sobrecarregada, desgastada? E o que o seu corpo dá sinal em relação a isso? Quando eu começo a me envolver com muita coisa junto, aí eu me sinto super ansiosa, estressada. Quando eu começo a ver que falta paciência com os meus filhos, às vezes até com o meu marido, pecado, acho que a gente acaba descontando em casa. Aí eu sei que é hora de desacelerar, de repente programar uma viagem. Eu amo estar perto da natureza, isso me faz bem, eu gosto de ir pro campo, eu amo praia, sol me faz muito bem. Então, assim, programar uma viagem com os meus filhos, programar uma viagem com meu marido. E mesmo aqui na minha rotina, eu consigo desacelerar marcando uma massagem, que eu adoro fazer. Eu sou adepta à drenagem desde muito cedo. Eu comecei a fazer drenagem, eu tinha, sei lá, acho que 17, 18 anos, quando ninguém fazia. Eu tenho uma massagista que eu me lembro, assim, que ela ia na minha casa, eu era uma menina. Eu sempre gostei desse meu momento, porque me descarrega, me relaxa. E eu também acho que eu sofro um pouquinho quando a gente acaba ficando inchada. Então isso acaba me deixando, me fazendo bem, eu me sinto bem, né? Sim, você acha que o inchaço também é um alerta do que o teu corpo te dá quando você tá assim. Não, mas não tenha dúvida. Se eu chego na drenagem e a minha massagista fala, hoje você tá inchada, eu tenho certeza que eu me alimentei mal, que eu dormi mal, que eu não fiz o exercício, ou fiz, às vezes em excesso, eu também incho, porque ultimamente eu tenho praticado muito esporte, então o excesso de esporte também, ele volta no meu corpo, ele acaba, às vezes, me deixando mais, sabe, então assim, aí eu tenho que aumentar meu excesso de líquidos, né, a minha ingestão de líquido, eu preciso cuidar disso. E eu ia te falar que outra coisa que eu adoro para fazer, para desacelerar, exercício físico, né? Mas assim, são duas coisas que realmente me conectam, que me fazem bem, que se eu começar o dia fazendo, eu sei que eu vou começar meu dia bem. É o meu beach tênis, que eu amo,
amo de paixão, assim, eu comecei na pandemia e o bichinho me picou de uma maneira que hoje eu me desafio, eu tenho amigas, Vai eu tenho pra uma comunidade, eu tenho torneios. E eu acho que o beach tênis, ele é pé na areia, né? Eu acho que tem alguns fatores, que é um esporte tão bacana, que acho que é por isso que tanta gente, até tantos adeptos, a gente tem visto cada vez mais. Sim. Mas eu acredito que é assim, o pé na areia, é o sol, né? Normalmente, se for aberto, então você está em contato com o sol, você com a natureza. Ali, né? É um esporte mais leve, eu adoro, acho lindo o tênis, mas, por exemplo, é muito mais, é uma coisa que é muito mais séria, né? Muito mais concentração. Sim. Então, no beach tênis você pode colocar música, você faz a resenha com as amigas, é muito legal. E outra coisa que eu adoro é ir correr no parque. Eu coloco meu fone, de preferência meus louvores, acredite, eu adoro, mesmo para correr. Tenho minhas músicas também, que são mais ativas, assim, mais enérgicas, mas eu adoro ir correr no parque, e isso me faz bem. Então, assim, eu vejo que sempre que eu me conecto com a natureza, eu relaxo. E é impressionante, né, a importância da gente estar atenta aos sinais que o nosso corpo dá, porque sempre, para todo mundo, o corpo dá sinal. Eu canso de receber mulheres no consultório que dormem mal, que não vão ao banheiro, que já começam com sintoma de perimenopausa e acho que é normal. Acho que é normal ficar 7 dias sem ir no banheiro. Acho que é normal ficar sem dormir uma semana. Então, isso não é normal, é o corpo dando sinal. E quando a gente está conectada com ele, a gente escuta ele falar. E isso é muito importante para evitar coisas maiores, né? Então, tem que entrar numa medicação ali, né? Para essa questão da ansiedade, ou ter que entrar com uma medicação, dependendo da situação. Então, não, inclusive, eu sou super anti-medicação. Eu sou assim, é o oposto. Né, uma coisa minha, sempre fui assim. Então eu gosto mesmo de me alimentar bem, eu gosto de dormir bem, eu sou super cuidadosa com isso, com a ingestão de líquidos, né, muita água. Eu acho que tudo tem que ter um equilíbrio, mas assim, para eu tomar um remédio, eu tenho que estar com muita dor de cabeça, por exemplo, um dia que realmente eu dormi muito pouco, ou eu fui a alguma festa, bebi um pouquinho a mais, aí lógico, aí eu recorro, mas é o único momento, eu tenho que estar morrendo para tomar um remédio. E que bom, né? E tem gente que é o contrário, né? Qualquer coisa já toma um remédio, né? E a gente tem tantas maneiras de evitar, né, esses alopáticos. Com certeza. Acaba que a somatória deles vai fazer com que gere alguma outra lesão e você vai ter que tomar um outro remédio para cuidar. É isso que eu acho, que a gente acaba ficando dependente, né? Então, eu respeito quem precisa agora esses remédios para emagrecer. Acho que assim, algo que veio para somar na vida de muitas pessoas, mas esse excesso que está acontecendo me assusta, porque às vezes eu sento e escuto histórias com uma amiga ou outra e eu fico realmente assim um pouco assustada com como as pessoas magras, pessoas que não precisam, que não têm indicação, estão achando que agora é a solução. É um preventivo, né? Eu vejo muito pessoas que realmente não precisam e usam como preventivo ou não conseguem fazer o desmame porque criam uma dependência emocional. E assim, é quando você está conectada com o seu corpo e sim tem um estilo de vida saudável, você não precisa desse medicamento. Então ele pode sim te ajudar a dar os primeiros passos, mas, né, a gente tem que sim se conectar conosco, né? Isso com certeza, muito com importante. certeza. Bom, vamos lá. E como que você enxerga, né, esse autocuidado não só como um fato individual, mas também como um exemplo para suas filhas, né, para as mulheres que estão ao seu redor. E agora, também ali, né, com essa questão da parte do seu projeto social, que é mais para as crianças, mas você sim, né, a nossa imagem acaba, né, tendo um papel relevante em tudo isso, né? Como que você vê, né, o seu autocuidado para a sociedade das mulheres, digamos? Olha, eu acho que influencia demais, né? Eu acho que o autocuidado é uma corrente do bem. Então, eu olho alguém se cuidando, alguém mais bonita, alguém fazendo exercício, eu quero fazer. Ao mesmo tempo, quem
está comigo, ao meu redor, com certeza há de ser influenciada por essas coisas boas, assim, né? Então, sim, eu influencio minhas filhas, tenho certeza. Eu adoro nossos momentos de às vezes cozinhar um bolinho fit, sabe? Elas adoram puxar receitas, assim, não é o excesso, mas é o cuidado, né? Então, levantam cedo comigo cada vez mais, porque estão naquela fase da adolescência, mas a mais velha especialmente, que já está mais madura, agora mãe, me acorde, vamos correr no parque comigo. Ai, que delícia! E aí gostam de fazer academia, sabe? Eu acho que eu passei muito isso para elas. Até eu tenho uma história interessante que eu estava me lembrando. A minha filha mais velha, a Gabriela, foi fazer intercâmbio na Suíça o ano passado, passou 6 meses lá. E aí eu acho que foi a primeira vez que ela se deparou em precisar escolher sozinha a alimentação. Né? Porque na minha casa sempre teve grelhados, comidas com pouco sal, com pouco açúcar, e aquilo é natural para ela. E ela começou a notar que ela chegou no intercâmbio e ela, mãe, dei uma engordadinha. Imagine, super magrinha, mas se preocupou. E aí eu via que ela passou a me ligar todos os dias para falar: mãe, o que eu incluo de proteína? Ou o que é o certo na hora do lanche? Ou o jantar? O que você come, mãe, na hora do jantar? Eu falo: filha, você sempre comeu comigo. Mas aí, então é assim, provavelmente ela gosta do exemplo, né? Eu acho que ela vê que a mãe é saudável, né? Se cuida, enfim, eu tenho as pazes com a balança faz tempo, assim, eu sempre foi um fator importante para mim, sabe? O peso. É o peso, e isso envolve tudo, né? Alimentação, cabelo, aí tudo fica melhor. E eu acho que quando ela viu que eu não estava perto, ela começou a me usar todos os dias, assim, eu achei tão bacana. Mãe, você acha que se eu andar 30 minutos, isso vai ser bom, é suficiente? E aquele frio que estava na Suíça. E aí eu falava: filha, não adianta, é uma escolha pessoal, é uma escolha individual. Né? As tuas amigas podem não ir. Mas elas não querem ir comigo para academia e tal, que ela arranjou lá no centro de Lugano. Eu falei: vai você, né? É uma coisa muito... Sim, e precisa sair muito de você, porque nós somos, de certa maneira, influenciada pelo meio, né? Eu vejo muitas mulheres, o grupo do vinho, o grupo né, que vai pro restaurante, é sempre muito atrelada à comida, né? É verdade. E aí agora tem a questão do beach tênis, mas o que eu vejo das minhas pacientes? Elas vão lá, curtem beach tênis, mas algumas depois, 1 hora jogando e 4 horas bebendo cerveja depois. Não sei que me diga se é verdade isso. É verdade. Tem muitas, né? Que a resenha é a melhor parte. Então, assim, é claro, ter, né, todos os momentos, mas é também trazer esse grupo de mulheres não só para bebida, né, mas também para comida, mas para um esporte, uma corrida. Agora eu tô participando de um grupo que faz trilhas. Então, olha que delícia. Só de mulheres. É mesmo, Gi, que delícia. Então, assim, a gente tem várias, né, influenciar o meio, né? Então isso é muito bom para essa questão do autocuidado, né? Não, você sabe que eu lembrei aqui. Teve, há uns 3 anos atrás, eu resolvi, acho que foi uma das primeiras que eu me lembro aqui, eu resolvi fazer um aniversário de beach tênis, no beach tênis. Como aquilo estava me fazendo muito bem, e eu queria, a gente tem uma quadra na casa do meu pai, que é uma delícia, tem um espaço ali para fazer uma confraternização, e eu falei: por que não juntar tudo isso? E eu fiz o convite, né? Foi uma novidade, as meninas me perguntavam: mas vai como? Vai arrumada? Claro que não, né? Não é de beach tênis, então vem com roupa, com roupa para jogar, adequada. E assim, acabei convidando a maioria que jogava, algumas nem jogavam, eram muito amigas, né? Não podiam ficar de fora da lista. E elas amaram. Tanto é que depois teve N outros aniversários que eu fui convidada, claro, porque eu tenho muitas amigas no meio, mas que talvez se inspiraram e virou moda. Ai, que legal! Porque nada mais gostoso. A gente estávamos com o pé descalço,
Super confortável. Confortáveis. Então eu fiz comidinhas saudáveis, porque eu fiz, né? Tava um sol maravilhoso. Eu falei, eu não vou colocar comida que não combine com o esporte. Para mim isso tem tudo a ver, Sim, assim. sim. Então fiz sucos naturais, sabe? Fiz jarras assim no gramado. E aí elas jogavam, conversavam. Claro que tinha uma champanhe, claro que tinha um vinhozinho, Sim, porque o equilíbrio é assim, faz parte. Mas, gente, senão que também ideia perde a graça. maravilhosa, maravilhosa. E são pequenas coisas que quando a gente puxa, a gente tem um resultado super positivo, né? Esses dias também fui pedir pizza em casa, e aí eu sempre coloco um prato de salada junto. Todo mundo come a salada junto com a pizza. Mas por quê? Porque tá lá e alguém puxou a fila, né? Perfeito. Então isso é muito bom. Eu adorei a ideia do aniversário no beach tênis. Bom, e agora, né, puxando um pouquinho para essa questão da sua causa social, eu queria que você contasse um pouquinho mais desse projeto, o que te motivou, né, a criá-lo, né, e como que está nascendo. Sim, você sabe que é uma coisa muito nova na minha vida, super recente, eu me envolver realmente com causas sociais, mas esse mundo da filantropia, ele é encantador. Ele é maravilhoso. Então, eu não imaginava o tanto que isso ia me tocar, me transformar, me fazer sentido, me trazer propósito. Então, assim, realmente era um projeto que eu estava com vontade de fazer. E esses dias, uns 6 meses atrás, eu realmente falei, vamos dar vida à fundação da nossa família. Vamos devolver um pouquinho para a sociedade tudo que a gente tem sido agraciado. Então, realmente, é muito especial tá me envolvendo com isso. E eu estou criando a Fundação Delara, que vai apoiar projetos e institutos que estejam voltados à arte, à educação e ao esporte de crianças e adolescentes em estado de vulnerabilidade social. Então tem sido muito gratificante eu estar mais perto de projetos incríveis, de ver que realmente a gente faz a diferença na transformação de vidas. Sim. Que você muda uma vida, às vezes você muda até uma geração. Sim. Porque a partir do momento que você dá oportunidade para uma criança, talvez a geração dela para frente vai ser modificada, né? Porque às vezes você consegue até conseguir colocar no mercado de trabalho, dando assistência, dando apoio, dando educação, mostrando o caminho. E como que você acha que esse projeto, né, ajudando tantas pessoas, te auxiliam no seu autocuidado? Como que tantas pessoas me auxiliam no meu autocuidado? Com certeza a minha imagem precisa estar bem, né? Eu preciso me sentir bem. Eu acho que quando você está com os outros, você se sente muito mais preocupada em você estar bem fisicamente, estar bem emocionalmente. É uma parte, inclusive, que para mim é muito importante, né? Me conectar com Deus, né? Eu acho que essa minha parte espiritual me traz muita paz, me dá muita sabedoria, né? Então eu tenho assim 3 pilares que cada vez mais é mais importante, eu estando com pessoas, eu lidando com pessoas novas, eu me desafiando todos os dias a conhecer, a me relacionar, eu preciso estar bem comigo mesmo, né? E são 3 coisas que eu diria, assim, eu acho que é o meu lado espiritual. Eu gosto de toda manhã me conectar com Deus, eu faço minhas orações, faço meus louvores, inclusive entrando nessa parte um pouquinho, eu tenho eu chamo que é um autocuidado para mim e para os meus filhos, porque eu não abro mão de levar os meus filhos na escola, por exemplo, porque neste momento eu coloco todas as manhãs, um louvor que às vezes a minha filha escolhe, a Gabriela, a Eduarda, até o Enzo, eles já sabem os louvores que eles gostam mais. E depois desse momento a gente faz uma oração, e aí sim eu me sinto fortificada, eu sei que eu conectei eles com Deus, eu sei que eu me conectei com eles, depois normalmente a gente conversa um pouquinho e eu deixo eles na escola. Então esse momento inicial da manhã, quando me faz uma falta. Sim. E aí eu acho assim também que na minha parte de nutrição, falando um pouquinho de nutrição, eu gosto de toda manhã tomar meu suco verde,
me faz uma diferença enorme também quando eu saio correndo, parece que não limpou. Então eu gosto bastante. E aí a minha parte física, que é, então esse início da manhã eu sempre tiro para mim, e aí eu vou pro meu exercício diário, minha musculação, meu pilates, minha drenagem, meu beach tênis. Esses 3, digamos, pilares para você começar o dia, digamos que seria seu momento nutri, é o momento que você nutre, né, a questão espiritual, a questão emocional com os filhos e a física também. Com certeza, com certeza. Eu adoro começar o dia assim. E aí, depois umas 10, 11 da manhã, eu já me organizo. E aí eu tenho 1000 outros afazeres, mas aí o dia corre bem. Sim. Você sabe que eu tenho um programa que se chama Mulher Plena. E dentro dele, o foco é trazer essa nutrição completa. Porque não é só o alimento que nós colocamos para dentro. Nós precisamos estar equilibrada também nessa parte emocional, porque os nossos hormônios oscilando, mas esse cuidado é muito importante, né? Então, um exercício de respiração, né? Ter conhecimento de algumas questões vindas de coaches que também trabalham, de como que a gente vai trabalhar, né? A nossa mente vai nos sabotando muitas vezes, então é muito importante essa nutrição integral, para que a gente tenha, assim, um verdadeiro autocuidado, né? E um equilíbrio, né? Exatamente. Tentar o mínimo de equilíbrio nesse mundo maluco, nessa rotina desesperadora. Bom, Paula, então agora nós temos um quiz de perguntas rápidas e respostas rápidas. Vamos combinado? lá! Ai, meu Deus, olha essas perguntas. Então, tá bom. Um alimento que não pode faltar na sua rotina para você se sentir bem. Salada. Amo. Alguma específica? Todos os tipos. Autocuidado para você é sobre se conectar física e emocionalmente. Com certeza, equilíbrio. Quando o estresse bate, você prefere relaxar, me conectar com a natureza e jogar meu beach tênis. Um hábito que mudou sua energia e que você recomenda para todas as mulheres? Eu acho que é o esporte. Eu sempre fiz, mas quanto mais eu faço, mais eu recomendo. Só traz benefício. O problema é a pessoa sair da zona de conforto e começar, né? Com certeza, com certeza. E depois que vai, né, e se identifica. Um não que você aprendeu a dizer em relação ao seu próprio amor. Excessos de convites, excessos de compromissos. Aprendi a dizer não. Aprendi a estar com quem eu quero, nos momentos que eu quero, né? Acho que a maturidade me permitiu, algumas vezes, dizer não. E aí... Ai, Paula, muito, muito obrigada por compartilhar aqui, né, as suas experiências, né, esse bate-papo, para, né, agregar mais aí a vida de tantas mulheres. Muito obrigada. Ai, que delícia, obrigada. Eu adorei o convite, muito bacana. Olha, tomara que eu possa ter conseguido compartilhar um pouquinho do meu autocuidado e inspirar outras mulheres, com certeza. Muito, muito obrigada. Obrigada.